Livro dos livros, né? O estudo de alguns livros que nós estamos fazendo. E hoje a gente vai começar um novo livro. E esse novo livro é esse aqui, ó, né? Saímos da cidade de Deus, terminamos, agora vamos para a condição humana. É um livro escrito por Hannah Arendt, tá bom? Então a gente vai analisar esse livro. Esse livro é um livro de um sociólogo, é uma visão sociológica do mundo, tá? Da humanidade. E a gente vai avaliar então, vai pensar um pouquinho pelos olhos desse escritor. Vamos ver aqui o livro. A condição humana é uma obra icônica que continua a ter uma presença significativa no mundo literário desde sua publicação original em 1958. O livro tem desfrutado de um sucesso duradouro, tanto em termos de vendas quanto de repercussão. Sua profundidade filosófica e análise perspicaz da natureza da condição humana tem atraído leitores ao redor do globo, tornando-se um texto influente no campo da filosofia, política e da teoria social. Com seu estilo de escrita acessível e sua abordagem multidisciplinar, a condição humana oferece uma exploração abrangente sobre a vida humana, abordando temas como a ação, a liberdade, a política, a existência individual em sociedade. A obra desse escritor tem sido amplamente discutida e citada em diversos campos acadêmicos e intelectuais, e suas ideias continuam a inspirar e desafiar pensadores contemporâneos. No que diz respeito às vendas, embora seja difícil obter números precisos de vendas recentes, é seguro dizer que a condição humana continua a ser procurado pelos leitores interessados em filosofia e ciências sociais. Sua relevância duradoura e seu impacto cultural garantem que o livro mantenha sua popularidade, sendo frequentemente recomendado e estudado em universidades e instituições acadêmicas em todo o mundo. Em suma, o livro tem tido uma trajetória impressionante em vendas e repercussão no mundo, mantendo-se como uma obra fundamental na filosofia e um ponto referente para a compreensão da natureza humana e das complexidades da vida em sociedade. Resumo do livro: A Condição Humana é uma obra filosófica profunda e abrangente que busca compreender a natureza da condição humana e as complexidades da existência em sociedade. Ele, o escritor, explora temas como a ação, a liberdade, a política e a vida pública, oferecendo uma análise crítica da experiência humana. A autora argumenta que a condição humana é definida pela capacidade de agir e de se engajar em atividades que conferem significado e propósito à vida. Ela discute a importância da ação política como uma forma de expressar a liberdade e de criar um mundo comum compartilhado. Ela também examina o papel do trabalho e do labor na vida humana, destacando a necessidade de equilibrar as demandas da vida pública e da esfera privada. Ao longo do livro, ela traz exemplos históricos e reflexões sobre eventos como a Revolução Francesa e a ascensão do totalitarismo, fornecendo uma perspectiva ampla sobre os desafios e as possibilidades da existência humana. A condição humana é um convite à reflexão profunda sobre quem somos como seres humanos e como podemos viver uma vida significativa e autêntica em meio às complexidades do mundo moderno. Tá bom?
O autor, o autora e o contexto. Ela é de 1906 até 1975. Foi uma filósofa e teórica política de origem alemã. Nascida em Hannover, Alemanha, ela estudou filosofia com Martin Heidegger e Karl Jaspers, e também se interessou pela teoria política e pela história. Durante a ascensão do regime nazista, ela teve que fugir da Alemanha em 1933 devido à sua ascendência judaica. Ela passou vários anos como refugiada, vivendo em diferentes países europeus, antes de estabelecer nos Estados Unidos em 1941. Lá, ela escreveu extensivamente sobre política, sobre poder, sobre liberdade e responsabilidade, tornando-se uma das principais figuras intelectuais do século XX. Acredita-se que vários fatores tenham influenciado ela a escrever o livro A Condição Humana. Primeiramente, sua experiência pessoal como uma refugiada e testemunha dos horrores do totalitarismo durante o período do nazismo e do regime soviético provavelmente despertou nela um profundo interesse pela natureza da ação humana, liberdade e responsabilidade individual. Além disso, sua formação filosófica e sua ampla pesquisa sobre a política e a história contribuíram para a elaboração de suas ideias e teorias abordadas no livro. O contexto nacional e mundial em que A Condição Humana foi escrita é marcada por importantes eventos e desafios. A obra foi publicada pela primeira vez em 1958, após a Segunda Guerra Mundial e em meio à Guerra Fria. Durante esse período, as discussões sobre a natureza do poder, a liberdade individual e a responsabilidade política estavam em evidência. A ascensão do totalitarismo na Europa e os questionamentos sobre o papel do indivíduo na sociedade foram questões fundamentais que influenciaram a escrita dela. Além disso, o livro reflete um clima intelectual da época, em que buscava compreender e responder aos desafios políticos e sociais do pós-guerra e o papel do ser humano na construção de uma sociedade justa e livre. Considerações que estão no livro, né? A Condição Humana de Hannah Arendt aborda uma ampla gama de questões relacionadas à experiência humana, política e social. Aqui estão 20 afirmativas e conclusões que ela faz em relação ao tema do livro. Primeira consideração. A condição humana é caracterizada pela capacidade de agir e de realizar ações que conferem sentido e propósito à vida. Sim. Aliás, sem propósito, sem ter alguma coisa, né? algum alvo em si, para que valorize o que você é e valorize o que você faz, você termina se perdendo e ficar sem sentido naquilo que você está fazendo. Existir por existir não tem sentido. É preciso que você exista e sinta que exista com um propósito, com um ideal, tá bom? Você tem uma importância na relação com as pessoas, tá certo? Segundo, a ação é uma atividade distintivamente humana que envolve a iniciativa de começar algo novo e a capacidade de relacionar com outros seres humanos. Ok, então o fato de você começar alguma coisa nova dá sempre um novo gostinho. É claro que o ser humano, nós não gostamos de sair da zona do conforto. A gente termina inventando mil histórias
para que a gente não comece algo novo, tá bom? Há um receio. Mas quando estamos vivendo algo novo, dá outro ânimos, dá outra, né? Outro sentido para a vida. E é necessário que a gente tenha algo em mente. Eu estou fazendo isso porque eu estou com o objetivo disto, tá bom? Terceiro, a ação é fundamental para a criação de um mundo comum compartilhado no qual as pessoas podem se conectar e se engajar em diálogos e atividades políticas. Correto. Agora, a gente, quando fala em atividades políticas, compartilhamento comum, essa coisa toda, a gente precisa ter uma clareza. Existem coisas que direcionam contra o comum, contra aquilo que é para todos. E existem coisas que direcionam para favorecer todos. Isso tem que ficar bem claro, para a gente não ficar pensando que só porque alguém está falando que está fazendo alguma coisa para o bem comum, isso então é verdade, entendeu? Isso não podemos cair nessa. Existem coisas, existem situações, existem posicionamentos. Eu gostei muito de uma vez que eu ouvi um político ele falando que existem, na verdade, duas governanças. Uma governança é para favorecer o rico e empobrecer o pobre. Porque quanto mais o pobre é pobre, mais o rico se beneficia. Entendeu? Não existe rico querendo que pobre fique rico. Não existe. Porque quando o pobre começar a ficar rico, o rico vai sair perdendo. E essa ganância ele nunca quer perder. Tá bom? Essa ganância é essencial. Que agora, recentemente vi uma reportagem, uma pesquisa, falando que quando há crises, o rico ganha mais e o pobre ganha menos. Por que ganha menos? Porque alguém está ganhando mais. Só existe, digamos, 10 dinheiros, 10, não existe 12, só existe 10. Para o rico ter 5, 6, 7, é preciso tirar de quem tem. Não existe o dinheiro para um e para o outro. Ou vai para um ou vai para o outro. Entendeu? Então, toda vez que eu favoreço o rico, eu estou automaticamente me prejudicando. Tá bom? Toda vez que eu facilito a ganância do rico, eu mesmo estou me prejudicando. Certo? Precisa ficar bem claro quando a gente fala do que é comum. Por exemplo, a gente vive uma democracia, mas é uma democracia que favorece o rico. Entendeu? Favorece o rico. A pesquisa diz que 95% dos pobres nunca vão deixar de ser pobres. E a tendência é cada vez ficar pior, porque eles vão trabalhar sempre, os ricos vão trabalhar sempre para que fique cada vez pior, para que esses pobres continuem pobres e eles continuem cada vez mais ricos. Entendeu? A democracia funciona assim. Diz que é o governo do povo, pelo povo, para o povo. É mentira, isso aí é totalmente mentira. Tá? Os ricos podem até deixar que o povo vote, mas na hora de fazer as leis, na hora de praticar as leis e na hora de facilitar, né, as coisas, o pobre não vai ser beneficiado. Sempre vai ser o rico, sempre. Eu estou falando de rico, não estou falando de classe média. Classe média não é rica. Classe média, se parar de trabalhar, passa fome dentro de pouco tempo. Entendeu? Então, rico, estou falando de rico. Né? É esses 1%. 1% manda no mundo todo e se beneficia do mundo todo. O mundo todo atua em função deles e para o benefício deles. É desses que a gente está falando. O resto trabalha para eles. Facilita a vida deles. Entendeu? É quem enriquece eles. Muito bem. Quarta consideração nessa obra. A liberdade está intrinsecamente ligada à ação, pois é através da ação que os seres humanos expressam sua capacidade de escolher e de criar algo novo. Não, isso não é verdade. Não existe escolha. Tá bom? Não existe
escolha. No sistema que temos aí, no sistema capitalista, não existe escolha. Existe uma aparente escolha. Entendeu? Uma aparente escolha. Mas não existe escolha. A escolha quem faz é quem tem a capacidade de pagar, comprar quem ele quer e o que ele quer. Esses é quem escolhe. O resto apenas obedece. Tá certo? Ah, mas eu consigo escolher. Você escolhe tanto que você continua como está. Você continua pobre, você continua classe média. Entendeu? Mas você gostaria de estar ou você gostaria de ser rico? Mas você nunca vai ser. Então você não escolhe, não é escolha sua. Você está aqui para obedecer a um sistema que facilita a sua vida deles. Só eles podem ser ricos. Você nunca vai ser. Eu nunca vou ser. Entendeu? A quinta, a política é uma esfera crucial da existência humana na qual os indivíduos podem exercer sua liberdade e participar da tomada de decisões coletivas. Não é verdade. Não é verdade. Vamos pegar agora o exemplo do Brasil atualmente ou em qualquer época, tá? Maioria daqueles que estão lá no Congresso, a maioria dos que estão lá no Congresso, deputados, senadores, são pessoas que foram financiadas pelo capital, pelo dinheiro, pelos ricos. Foram financiados. Esses homens nunca irão votar alguma coisa a favor do pobre. Quando fizer alguma coisa pelo pobre, é porque eles estão vendo ou eles foram orientados pelo rico para fazer isso porque tem alguma coisa que vai beneficiar o rico. Entendeu? Então eles não estão lá representando o pobre. Lá eles estão representando quem financiou ou quem continua financiando a vida e os mandatos deles. É essa que é a mentira da democracia. Tá bom? A gente termina tendo essa situação. A gente pensa que eles estão lá para pensar na gente. Não. A Eletrobras agora é uma razão disso. Entendeu? A Eletrobras, veja só, foi vendida. 40% do potencial das ações é do governo, mas o governo só tem 10% para mandar na coisa. Só 10%. Mas quem manda mais é quem menos tem ações. Porque foi acertado assim. Então, trabalham em função disso, né? O pobre nunca vai sair dessa situação, porque o rico precisa do pobre. Quanto mais o pobre é pobre, mais o rico explora e ganha mais, enriquece mais. Tá bom? 6. A vida pública é essencial para a realização plena da condição humana, pois permite que os indivíduos se engajem um com outros e contribuam para o bem comum. Não. Não é assim. Entendeu? Não é assim, né? A vida pública é essencial para a realização plena da condição humana, pois permite que os indivíduos se engajem com outros e contribuam para o bem comum. Não. O que isso acontece é só para criar situações para se protegerem, mas não para saírem dessa situação. Não vai sair dessa situação nunca. Nunca. Tá certo? O país que mais diz que tem liberdade política e liberdade do que seja, né? Estados Unidos, vá lá para você ver o que é que está acontecendo nas ruas. As pessoas estão morando na rua, passando dificuldade na rua. E o país está quase dando calote. Agora, a partir de junho, não tem dinheiro para pagar as coisas. Mas é a liberdade. Mentira. Os ricos lá continuam muito ricos. Não moveu um probleminha, um centavo eles não perderam. Agora, o Estado e o povo, aqueles que são pobres, esses estão sofrendo. Então não existe isso é mentira, é propaganda, é engano. E ela caiu nisso. Porque naquela época, inclusive, era muito bonito defender, né? A gente já viu aqui outro dia
um livro falando exatamente isso, 48, né? O escritor escrevendo e favorecendo a ideia capitalista da Inglaterra sobre a Índia, enquanto que a Índia estava miseravelmente na lona. Na lona. Enquanto ele defendia os ingleses, né? Em outras palavras, ele dizia, olha, pode fazer o que quiser com Gandhi aí, porque Gandhi é um rebelde. Mas Gandhi estava preocupado com o povo. Mas enquanto ele estava preocupado, pobre. Porque esses escritores todos são pobres. Tudo pobre. Mas tinha oportunidade de escrever para mostrar, né? Mostrar a importância da democracia, a importância do capitalismo, que esmagava eles mesmos, como é o caso dela. É o caso dela, né? 7. Bom, a gente vai deixar o 7 para amanhã, a gente volta a conversar sobre isso, tá certo? Deixa eu botar aqui a marca de que estamos encerrando e a gente ora para que hoje seja um dia abençoador na sua vida e você seja um instrumento de Deus para abençoar as pessoas ao seu redor, tá bom? Porque isso é ser luz e ser sal do mundo. É isso que é o nosso papel, tá? E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta, né, para continuarmos conversando sobre a revelação do Senhor, tá bom? Então a gente fica por aqui. Então até mais. Deus abençoe.